Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos estamos na aula 16 do comando Siemens, onde nós iremos aqui programar uma peça que a gente já fez no início desse curso. Nós vamos programar agora aqui no modo Siemens. Então, essa peça em bruto, ela vai estar com 55 no diâmetro e no comprimento 200, certo? Nas primeiras vamos fazer um programa, que vai ser o subprograma, para fazer essa parte em vermelho. E depois, um outro subprograma somente para fazer essa parte aqui, ó. E lembrando que vai ter acabamento também, nas duas partes. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em Programa Manager. Peças de trabalho a gente já tinha criado aqui um subprograma, que era o contorno, né, que foi da peça anterior. E o exercício 2 aqui, também o exercício 1. E um subprograma que era o TCP, a qual eu utilizei para a troca de ferramenta. Então tá aqui, tem alguns comandos, né? E uma posição em X e Z para a gente poder fazer a troca de ferramenta. Então quando for fazer troca de ferramenta, eu sempre vou chamar esse subprograma, certo? Nós vamos utilizar ele. Então nós vamos fazer para a gente poder utilizar ele, nós temos que fazer o nosso programa aqui nessa pasta, a qual a gente criou nas aulas anteriores, certo? Então esse programa novo vai ser o exercício 3, só que vai ser o nosso programa principal. O subprograma eu vou fazer como contorno 1, contorno 3, certo? Que vai ser o exercício 3. Então vamos lá, vamos fazer primeiro o subprograma, que vai ser o contorno da peça. Você pode ou clicar aqui ou ir pelas setas aqui. Clique em Select. Mudei para subprograma, vou escrever o nome aqui, que vai ser contorno. Aí apareceria o nome, já existe, contorno 3, certo? Então, contorno 3, eu dou um OK. Vou começar aqui com G18, que é o plano de trabalho X e Z, G90. E vou ativar aqui como diâmetro ON, que a gente já viu sobre ele. Então, a primeira coordenada vai ser aqui, ó, que vai ser esse primeiro ponto, certo? Então, um chanfre de 5 por 45. Então, se eu tenho um diâmetro aqui de 30, 30 tira 10 é 20. Então, vai ser G01 X20. Deixa eu ver. X20 Z0. Não, vamos fazer assim, ó. X20, depois Z0. Certo, encostei aqui. Agora eu vou fazer o chanfre. X30, Z-5. Depois Z-20. Aí vou ter mais um chanfre aqui, né? Z-20. Z-20. Depois eu vou ter um X40. Vou fazer de uma outra maneira que o chanfre, utilizando o CHF igual a 5. Que eu vou fazer esse chanfre de 5 por 45, certo? Utilizando dessa maneira. Depois eu vou vir aqui em Z-115. Z-115. Vou fazer o raio, que vai ser um G03. G03X50. Z-120. É CR igual a 5. E G01 Z-150. Feito isso, M17, fim do subprograma, certo? Então esse é o contorno 3. Vou fazer um comentário aqui, contorno 3. Bom, agora eu vou fazer um novo subprograma para fazer essa parte que ficou voltando aqui, ó. Eu poderia fazer de várias formas essa peça, certo, pessoal? Não tem uma maneira única de fazer esse programa.
Poderia fazer através de uma subrotina ali também, não tem problema. E ainda tem umas outras formas que a gente pode estar fazendo que conforme a gente for avançando no curso a gente vai vendo. Então agora eu vou chamar contorno, de novo, 3, underline 1, porque já tem o contorno 3. Contorno 3, underline 1. Fazer um comentário. Bom, vamos fazer agora essa parte verde. Então aqui estou no diâmetro de 40. Eu vou vir em G01 x40, certo? E vou fazer essa parte aqui. Então vamos lá. G01 x40. Depois x26 z z-85, certo? Está cotado aqui, ó. x26 z-85. Depois z-95. Z-95, aí tem esse chanfrinho aqui de 3, 40. Seu 3 com 3 dá 6. 40 tira 6, dá 34. X34. Depois X40 Z-98. Certo? Com os 3 aqui. Z-98. Fiz o chanfro. Feito isso, M17. Então já está feito o nosso programa. Vamos para o programa principal. Então nós vamos utilizar esses dois subprogramas aqui. Ó. Esse outro subprograma que foi da aula passada, eu vou apagar ele. Então, o novo programa vai chamar Exercício 3, que vai ser o nosso programa principal. Exercício 3. Então, vou chamar o subprograma TCP, que é a troca de ferramenta. Vou fazer aqui um workpiece para colocar os parâmetros da peça em bruto, para a gente poder simular. Um cilindro. Tem 55 no diâmetro. De sobremetal, para a gente poder fazer, eu vou deixar com milímetro. O comprimento total da peça é de 200. E vou deixar com 160 para fora da placa presa. Feito isso, vou chamar a ferramenta de desbaste. Vou ativar aqui agora G54, G90, G71. Rotação constante. Vou fazer o faseamento. Vou deixar 2 décimos de sobremetal para acabamento. Fiz o faseamento, afasto a ferramenta em Z2 e vou para o diâmetro. Bom, chamando agora o ciclo de desbaste, vou chamar primeiro o subprograma, que é o contorno. Contorno 3. Vai ser desbaste, avanço de 0,25.
longitudinal e externo. E vai ser ao contorno da peça. 2 mm vai ser a profundidade de corte. Sobre o metal longo do contorno vou deixar 0. Em X vou deixar com 0.3. E em Z com 0.2. E o nosso VRT, que é o recuo, durante o ciclo vai ser de 2 mm. Bom pessoal, então agora eu vou pular aqui um bloco e vou chamar o subprograma TCP, que vai ser o troca de ferramenta. Certo? Feito isso, eu vou chamar a ferramenta, que eu vou utilizar aqui para fazer o acabamento, e vou utilizar também para fazer aquele perfil que ficou faltando ainda, desbastar. Vou colocar aqui G54, 0 peça, G90, G71. Por um bloco, vou fazer agora o faceamento, tirar aqueles 2 décimos que ficou faltando, que eu vou tirar dessa face aqui, certo? Então, vou posicionar G0, X20, deixar 2 mm acima, 24. Deixa eu só conferir aqui. Aqui tinha 10, ficou 20, né? 5 e 5 dá 10, 30 menos 10 dá 20. Então, deixar com X22. Z0, G01, X menos 2, X menos 2, vou colocar um avanço de 1 décimo. Fiz o faceamento, vou afastar. Z2. Vou ativar a compensação do raio. G00, G42. X20. Z2. Certo? G00, G42, X20, Z2. Pular um bloco, vou chamar o contorno, que foi o subprograma que a gente fez. Contorno 3. Contorno 3, vou fazer um comentário. Só para lembrar que é o subprograma. Pronto. Agora, após esse subprograma, a gente vai afastar nossa ferramenta. Vai dar compensação do raio primeiro, né? G00. Z00, G40, vou utilizar o G91, uma coordenada incremental, e vou afastar em X. Deixar com X5. Certo? Dei a compensação. O que eu vou fazer agora? Vou usar essa ferramenta para fazer o desbaste dessa parte, certo? Vou chamar o subprograma para fazer o desbaste dessa parte. Depois nós programamos subprograma, o acabamento. Então, vou ativar aqui o G90, coordenada absoluta, porque eu estava utilizando o G91. Vou aproximar aqui desse diâmetro, certo? Que é de 40. Vou vir G00, Z menos. Primeiro aproximar em Z, Z menos 55. Depois X 42, certo? 2 mm. Acima desse diâmetro aqui, ó. Agora vou programar aqui o ciclo 95. Contorno
3, que é o nosso programa que a gente tinha feito, underline 1. Vou abrir aqui e vou configurar G18, plano de trabalho X e Z, desbaste, o avanço de 0.25, longitudinal, certo? Vai ser externo e vai ser ao longo do contorno. Vou tirar aqui de 1 e 1 milímetro a profundidade de corte. Sobreaumentar ao longo do contorno 0. De acabamento vou deixar com 0.2. Tanto em X como em Z. E vou deixar um recuo por ciclo de 1 milímetro. Dou Enter. Agora, o que eu vou fazer? Vou posicionar novamente para o acabamento, certo? Então, coloquei G00, G42, X42, Z-55. Vou chamar um subprograma que vai ser contorno 3 underline 1. Fazer um comentário só para lembrar que é um subprograma. G00, G40, para cancelar a compensação, G91, X5, certo? Depois disso eu vou afastar minha ferramenta aqui, vou chamar novamente o subprograma TCP, somente para afastar a ferramenta. Bom pessoal, agora eu vou testar aqui e vamos ver se vai dar certo. Então aqui pessoal, foi feito a peça do jeito que foi programado, certo? Então não tem segredo. Se vocês quiserem, eu até recomendo, né? Porque a gente, por exemplo, eu não numerei aqui os blocos. Mas após ter feito o programa, é bom numerar o bloco, porque se tiver algum erro, você vai encontrar com mais facilidade. Então você vem aqui, renumerar. Aí você escolhe qual você quer aqui, eu vou querer de 10 em 10, certo? Com incremento de 10. Então vou dar um OK. E renumero todo o bloco, certo? Então, se caso eu for simular aqui, acusar um erro, vai lá aparecer N170, por exemplo. Aí eu vou saber onde está o erro, eu vou lá e corrijo, certo? Geralmente, a linha que está com erro fica selecionada aqui também, né? Mas vai depender daí onde você vai estar rodando, em qual máquina você está rodando, né? Em qual versão você está rodando o seu programa. Então, vou utilizar aqui, em todos os meus programas, vou utilizar sempre aqui esse subprograma TCP, que é o subprograma, a qual já deixei configurado ali as configurações dos comandos para troca de ferramenta, né? Onde eu vou para uma determinada posição para poder trocar a ferramenta com segurança. Então, eu utilizei uma ferramenta aqui para desbaste, para fazer o torneamento e o faceamento, certo? Após isso, fiz o faceamento.
aproximei no diâmetro em bruto, chamei o ciclo 95, coloquei os parâmetros a qual eu desejava, deixando os sobremetais corretos para um acabamento, certo? Depois disso, eu pulei um bloco aqui somente para a gente ter mais facilidade de identificação. Chamei novamente o subprograma, troca de ferramenta. Chamei a ferramenta de acabamento e coloquei aqui alguns parâmetros, certo? Com ponto zero peça, coordenadas em absoluta e coordenadas em milímetros. Em G00 eu aproximei em X22 Z0, aonde eu estou posicionado a 2 milímetros aqui, e só que em Z0 agora vai me tirar os 2 décimos que eu tinha deixado aqui, ó, de sobremetal na face, certo? Então eu vou fazer o acabamento, deixando em Z0 e X01, X-2, avanço de 1 décimo e faço o faceamento. Passo do centro da peça fazendo faceamento, certo? Depois afasto em Z2 e volto a posicionar no diâmetro X20 Z2, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar, vou dar a compensação do raio, certo, pessoal? G0, G42, X20 Z2, certo? Que eu estava em X-2. Então eu fui para X20 Z2, certo? No caso aqui só repetiu o Z2, não precisava, mas fui para posição em X20. Ativei a compensação do raio da ferramenta, né? Que eu vou fazer um torneamento da direita para a esquerda. E chamei o subprograma que a gente tinha feito no início, que era essa parte em vermelho aqui, certo? Vou dar acabamento primeiro nessa parte em vermelho. Depois disso, que eu fiz o acabamento, eu utilizei a mesma ferramenta para fazer essa parte aqui, ó, para fazer o desbaste e para dar o acabamento também. Então, eu posicionei aqui, ó. Depois eu depois do acabamento aqui, eu cancelei a compensação do raio da ferramenta com G40. Utilizei uma coordenada incremental aqui, para me subir em X5, certo? Só que incremental. E ativei novamente o G90 para me posicionar aqui em coordenadas absolutas no Z-55. Depois, aproximei no diâmetro em X42, sendo que aqui está com 40. E aí sim chamei o ciclo 95. Coloquei os parâmetros qual eu desejava, os sobremetais, ativei a compensação do raio da ferramenta, certo? Em G00, G42 e Z-55. Porque quando terminou o subprograma, ele para aqui, certo, pessoal? Desse subprograma dessa parte aqui, ele parou aqui. Então eu volto para G42, Z-55, que é aqui, e chamei novamente o subprograma, certo? Para mim poder fazer o acabamento. Ele vai lá executar o acabamento e após isso eu cancelo a compensação do raio da ferramenta utilizando G40 e o G91 aqui incremental vai me afastar a minha ferramenta. Após isso eu chamei aqui o subprograma e fim de programa. Por que eu não repeti o G90? Porque aqui nesse subprograma ele já tem o G90. Se eu clicar aqui, ó, nós podemos ver aqui, ó, G0, G18, G40, G15, G90 e X200 e Z200. Certo? X200 e Z200, T00, D0, todas aquelas configurações que já tinha deixado programado. Certo, pessoal? Então não tem segredo aí. Então esse foi mais um vídeo. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like aí para estar fortalecendo o canal.